Fala, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos conversar hoje sobre autoestima e ansiedade. Como que uma coisa acaba prejudicando a outra? No caso, como que a ansiedade acaba prejudicando a nossa autoestima. E se você nunca pensou que uma coisa pudesse estar ligada na outra, bem, tá muito ligado, você vai entender tudo porque é nesse vídeo. Mas antes de eu contar para vocês o porquê que uma coisa pode prejudicar a outra, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para que você possa receber a informação de quando os novos vídeos saíram aqui no canal e também me segue na rede vizinha, @TawaneStudantPsi. Bora lá, vou contar para vocês como que funciona toda essa questão, o que é autoestima, o que é ansiedade, como que uma coisa gera interferência na outra. Já pega aí seu bloquinho para anotar todas essas informações, tá bom? Bem, vamos começar pela questão da ansiedade. O que é ansiedade? Se você sai por aí dizendo que você não é ansioso, já é uma informação equivocada. Porque todos nós somos ansiosos, em maior e em menor grau. Mas todos nós temos uma ansiedade que habita dentro de nós. Até porque essa ansiedade funciona como um fator protetivo para a nossa vida. Ela tem quanto função ligar uma sirene para nos avisar quando uma situação de risco, de perigo, pode estar acontecendo, colocando a nossa vida ali em uma possível situação desagradável. Essa sirene soa, nos faz sentir de alguma maneira medo, o que faz com que a gente dê um passo para trás ou não se envolva em alguma situação ou não tenha uma atitude imprudente, impulsiva, que acabe nos pondo aí de fato numa possibilidade de riscos. O que acontece é que existem algumas pessoas que infelizmente acabam tendo uma resposta ansiosa muito mais sensível e se tornando disfuncional. Ao invés dessa sirene só tocar nos momentos em que realmente ela é necessária, essa sirene acaba tocando em vários momentos, causando aí uma série de problemáticas para a vida do indivíduo, fazendo com que ele tenha uma série de medos, de pensamentos, de sensações, de sintomas que vão levando ele aí para o lugar mais da patologia da ansiedade. E por isso o cuidado é tão significativo para que esse ajuste, vamos dizer assim, possa começar a ser feito. Bem, quanto isso, é a ansiedade. Vamos falar agora um pouco sobre autoestima para a gente ficar bem alinhadinho sobre o que nós vamos falar aqui hoje. Autoestima é a valorização, é o pensamento de valor, de apreciação que você tem sobre você mesmo. Muita gente acha que a autoestima tem a ver com ideia de beleza, com ideia de como eu me aprecio em termos de característica. E não é só sobre isso. A autoestima ela é construída por uma série de fatores e envolve a autoimagem, é fato. Mas também envolve o ambiente do qual nós vivemos, também envolve as emoções e sentimentos que são predominantes no nosso ambiente, envolve as condições de segurança que nós vamos estabelecendo através dos desafios que nós vamos vivendo, tendo ali a possibilidade de reconhecer as nossas falhas, mas também as nossas conquistas. E daí vamos fazendo então um amontoado de informação até que a gente desenvolva essa ideia de autoestima, né? Algumas pessoas vão ter uma autoestima um pouco mais baixa, decorrente desses prejuízos, desses lugares que eu acabei de falar, e outras pessoas vão ter uma autoestima exacerbada, mas aí também é um outro lugar e talvez a gente precise até pensar numa condição de personalidade para esse indivíduo. Mas também não vamos entrar nesse detalhe. Vamos pegar essas duas funções e juntar e tentar entender o que isso representa. Como que essa ansiedade pode interferir numa baixa autoestima. Lembrando que é auto de ter uma condição de percepção própria, tá? E autoestima, no sentido de ser grande, também a gente pode falar, e baixa autoestima, no sentido de ter uma percepção negativa ou muito baixa sobre quem nós somos e o ambiente que nós vivemos. Bom, a pessoa que tem uma condição ansiosa significativa, não as pessoas que têm uma condição que a gente possa considerar natural, tendem a passar muito tempo da vida pensando sobre as coisas. O que faz com que, na imensa maioria das vezes,
ela se prive de uma série de situações por conta dos pensamentos. Uma característica da ansiedade, e principalmente da ansiedade disfuncional, são os pensamentos catastróficos, são os pensamentos negativos e que são extremamente automáticos e invasivos. Eles não perguntam se eles podem estar ali, eles simplesmente chegam e ficam nos questionando. Será que eu vou conseguir? Será que vai ser possível? Mas e se não der certo? E se eu passar vergonha? E se eu não conseguir falar? E se eu não conseguir me manifestar? E se ninguém curtir o meu vídeo? E se ninguém assistir o meu vídeo? Consequentemente, isso vai me causando sentimentos e emoções. E lembra que eu acabei de falar que na construção da nossa autoestima está baseada os nossos sentimentos e as nossas emoções? Pois bem, todos esses pensamentos que vão causando sentimentos adversos em mim, me deixando insegura, vão fazendo com que a minha autoestima, a percepção de valorização e apreciação que eu tenho sobre mim, vá cada vez mais ficando enrijecida, atrofiada, a ponto de que eu não me sinta segura para fazer quase nada ou muito pouco. Porque a ideia que eu tenho sobre quem eu sou, sobre as minhas qualidades, ou a apreciação e o valor que eu tenho sobre quem eu sou, é muito baixa. Esses pensamentos, essas ideias que são causadas pela ansiedade a respeito de quem eu sou e como eu funciono no mundo, vão me deixando, de alguma forma, impossibilitada de dar um passo do qual eu saia da minha zona de conforto. E isso serve para vários assuntos na nossa vida. Não só para questões pessoais, mas também para questões familiares, para questões profissionais, para questões de relacionamento, para todos os pilares que a gente pode imaginar na nossa vida. Quando a minha ansiedade ela é muito alta e me causa prejuízos, automaticamente eu vou ver esses prejuízos também na minha autoestima. E é muito comum ouvir pessoas que trazem essas configurações ficando num lugar de inércia, ficando num lugar onde a vida começa a ser muito morna. A vida não tem muitas novidades, porque a própria novidade é assustadora. E se ninguém gostar de mim? E se eu não for o que as pessoas estão esperando? E se de alguma maneira eu não for interessante? Dito isso, a gente começa a ver outros problemas, como a tentativa desse alguém ser tudo aquilo que o outro espera, ser tudo aquilo o que o outro deseja, para que de alguma maneira essa pessoa possa ser aceita e trazer um pouco de conforto e de validação para essa estima que quase está inexistente ali na vida daquela pessoa. Isso ajuda? Não, isso não ajuda. Para a gente cuidar da nossa autoestima, melhorar a nossa autoestima, a gente precisa desenvolver uma outra coisa, que é autoconhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho sobre como eu funciono, quanto mais conhecimento eu tenho sobre a ansiedade que eu tenho, os pensamentos que são promovidos para mim, sobre o ambiente que eu vivo, a minha história, os lugares por onde eu já passei, as conquistas das quais eu já tive, consequentemente, eu vou começar a ter uma melhora desse lugar de autoestima. E vou começar a perceber e a conseguir identificar o que faz parte dos meus pensamentos ansiosos e o que faz parte de uma realidade. Você, por acaso, já passou alguma vez por isso? Já se sentiu assim? Se identifica com esse conteúdo? Deixa aqui nos comentários para que eu possa ler depois e até para poder interagir com vocês. Espero que de alguma maneira eu possa ter ajudado nessa reflexão a entender que as coisas podem funcionar de uma maneira diferente. Mas para que funcione de uma maneira diferente, você vai precisar inevitavelmente sair da sua zona de conforto e procurar um profissional especializado da psicologia para poder te ajudar a fazer esse encontro com você mesmo e, quem sabe, a melhorar essa autoestima. É isso, gente. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Um beijo. A gente se vê numa próxima.